Deus seja louvado, mais uma noite que estamos aqui, essa oportunidade para trazer do coração de Deus uma palavra que vai abençoar sobremodo a tua vida, né? Enquanto as pessoas estão se aproximando, a gente vai estar aqui esperando só um pouquinho. É um privilégio adentrar a tua casa para trazer, nesse tempo de pandemia, que a oportunidade nos permite de trazer a palavra mais poderosa do planeta Terra, que é a palavra de Deus, né? Vamos lá, quantas pessoas estão aí se aproximando. Vou beber aqui uma águazinha. Glória a Deus. Está aí, chegando aí algumas pessoas, a irmã Edna Braga, Rosane. A irmã Rosane está fazendo, olha, uma mariscada. Hoje eu experimentei coisa do céu, né? Depois nós vamos dar aí as informações aí, você pode, né? Muita coisa interessante está acontecendo nessa pandemia, né? São valores escondidos, né? Riquezas encobertas. A gente nunca imaginou de tanta coisa boa aparecer também no tempo de pandemia, né? Depois a gente vai dar maiores detalhes. Nosso irmão Ariomar, Silvana, né? Ana Cláudia, Deus abençoe, irmã Ana Cláudia, irmã Aninha. Eu acabei de saber agora, irmã Aninha, que parece que o irmão Marcelo, que hoje nós recebemos uma notícia assim muito triste, né? Agora já no final da tarde, Marcelo foi um homem que Deus nos deu o privilégio de ungir a pastor, enviar o primeiro missionário que foi para Portugal, foi preparar o caminho ali, o pastor Paulo César, que foi logo em seguida, né? Abrimos o trabalho lá em Portugal. Um irmão muito amado, muito usado por Deus, ligou para mim outro dia e querendo vir aqui em Salvador. Eu falei: rapaz, a Lírio aqui é a sua casa, as portas estão sempre abertas. E hoje a gente recebe a notícia, né? E agora eu soube que parece que foi chikungunya. Nunca vi uma história de chikungunya matar, né? Mas quando Deus quer levar, não adianta, Deus usa qualquer circunstância. Por isso que eu digo que Deus não precisa de enfermidade, Deus não precisa de um vírus, Covid-19, para poder tirar alguém da terra. Quando Deus quer tirar, Deus tira, é a soberania dele. A gente tem falado aqui que o diabo não tem autoridade, o diabo não tem poder para tirar ninguém, né? Para matar ninguém. O diabo só faz isso com autorização, né? Deus tem que autorizar, alguém tem que ter autoridade para agir na terra, ok? O homem pode, né? A Bíblia diz de que se queixa o homem mortal de seus próprios pecados. Então, o diabo não pode, o diabo não tem autoridade. Você não tem que ter medo do diabo. Eu tenho falado sempre isso aqui, né? Então, soubemos dessa notícia, né? Muito triste, nos abateu muito, fiquei muito assim triste hoje no final da tarde, fiquei meio abatido e enfim. Mas eu aprendi uma coisa: quando Deus ganha, nós não perdemos, né? Apenas Deus o promoveu, Deus guindou uma patente nova e, enfim, que Deus console a família, né, do nosso irmão Marcelo, né? Pois bem, vamos entrar na palavra aqui. Rapidamente, eu queria que você permanecesse. Se você tem a oportunidade de soltar uns aviãozinhos aí, eu não sei nem como é que funciona isso, né? Eu sou péssimo de mídia, né? Assim, não entendo muito. Então a gente tem esse compromisso aqui apenas em ministrar a palavra de Deus com aquelas pessoas que têm sede, né, que querem receber mais de Deus. Então, independe do número de pessoas, estamos aqui para poder
ministrar, para poder falar, né, do que Deus quer revelar aos nossos corações. Aqui nós temos um texto no livro de 1 Samuel, capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 22. Eu vou pegar aqui, né? E vou... Então disse Samuel: acaso o Senhor se compraz muito mais em holocausto e em sacrifícios do que na obediência à sua voz? Eis que obedecer é Jeová, ele também te desprezou como um rei. Pois bem, esta palavra aqui é uma palavra muito conhecida de todos vocês. Quando Samuel chega para Saul acerca da desobediência, né? Saul, ele perdeu o trono, perdeu o reinado dele por duas desobediências. Eu vou rapidamente, né? Alguém está dizendo que está travando aí, né? Veja aí se já destravou. Veja se já destravou, para a gente começar aqui a trazer a palavra de Deus para você. Ok? Vamos lá, alguém pode dar um sinal se está tudo ok? Está ouvindo direitinho? Ok? Ok, então vamos lá. Então, o que foi que... Ok. O que foi que aconteceu? A vida de Saul, do rei Saul, é muito interessante. Saul saiu à busca de jumentas perdidas, encontrou um reino. Enquanto ele estava atrás das jumentas, né, de seu pai, Deus havia preparado um reino. Olha como Deus faz, né? Às vezes, Deus nos surpreende. Deus cria circunstância, faz você perder algo para você alcançar e entrar no propósito dele. Isso é lindo demais. Deus fez aquelas jumentas se perderem, porque Deus queria levar, através da perda das jumentas, queria levar o Saul, né? Saul até o lugar que Deus já tinha reservado, já tinha preparado. Ele chegou, estava uma mesa pronta, né? Só esperando ele, e ele não sabia de nada. E ele chegaria, assentaria naquela mesa e seria coroado, seria ungido a rei de Israel. Que coisa linda. O que a gente aprende aqui? É que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos e Deus nos inclui no propósito dele. Propósito é do céu, né? Como eu já tenho sempre dito, proposta é da terra. Cuidado com as propostas, caso elas vão abortar ou comprometer o propósito. Proposta é de Deus, proposta é de homem. Então, havia um propósito já pré-estabelecido. Saul chega e recebe um trono. Deus já havia preparado. Interessante, mas Deus deu o trono a Saul, mas ainda confirmaria este trono para sempre. O que é que dependia da confirmação desse trono? Obediência. Essa história nos faz lembrar lá do Éden. Deus deu
um trono para o homem. Deus deu um reino, um trono, deu um jardim, né, que na verdade era um paraíso. Deus estabeleceu sobre a égide da administração humana, né, todas as coisas colocou debaixo dos seus pés. Deus deu tudo para o homem. Agora, o homem estabeleceria para sempre o seu reinado. O homem reinaria, viveria, né, assim, com tudo que Deus preparou para o homem viver. Digamos, o céu na terra, o paraíso. O que confirmaria isso que Deus entregou na vida do homem? De Adão, a obediência. Então, a obediência é algo muito importante que hoje está tão assim batida, as pessoas não falam muito no princípio da obediência, né? As pessoas desobedecem com a maior naturalidade. E, infelizmente, essa mesma obediência que trouxe transgressão, que tirou o homem da presença de Deus, que levou o homem a receber maldição, né? Levou o homem a cometer o pecado e trazer morte sobre a sua vida. Esta mesma desobediência levou Saul também a perder o seu trono, onde Deus cortou o seu trono. E vai trazer muita surpresa no dia do juízo, no dia do Senhor, ok? Então nós vamos falar sobre obediência, um tema assim muito atual, um tema muito importante, que as pessoas não ainda precisam resgatar isso, as pessoas precisam trazer de volta, colocar aqui a obediência, né? Nós falamos ontem sobre submissão, até uma irmã convidou para falar sobre essa questão da posição da mulher, né? Foi um tema muito interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu quero começar dizendo que a obediência é a mais alta expressão de resposta à vontade de Deus. Vou repetir. A obediência é a mais alta e nobre expressão de resposta à vontade de Deus. Aqui o texto, Samuel disse: acaso, Senhor, se compraz muito mais em sacrifícios e holocaustos do que em obedecer a sua voz? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o escutar as suas ordens vale mais do que a gordura de carneiro. Foi exatamente onde o nosso irmão Saul, ele, né, blefou, ele ali se arrebentou. E muitas pessoas também têm se arrebentado por causa da desobediência. Eu só queria dizer que a obediência traz consigo um sistema de bênçãos, que quando você obedece, mesmo sem entender, mas está obedecendo, porque tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, você vai obedecer. E um sistema de bênçãos está pronto para sobrevir à tua vida e te alcançar. Hoje, infelizmente, as pessoas são muito donas de si. As pessoas são donas do seu próprio juízo, né? Deus deu livre-arbítrio, ok? Mas eu queria dizer que Deus não fez o homem, né, como uma marionete, o homem como um robô, todo programado ali, ó, simplesmente para obedecer por comando ali na programação. Não, Deus deu inteligência, Deus deu uma mente pensante, uma mente onde as pessoas vão raciocinar, vão pensar, vão decidir acerca do que é bom e do que não é bom. Deus falou para Moisés: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, para que decidais, para que escolhais. A bênção te faz viver, a maldição te leva para a morte. Ok? Ok. Então Deus colocou, através do livre-arbítrio, para que o homem decidisse. Decisões decidem destinos.
Então, o que eu preciso entender? Deus não vai, né, coagir você a fazer o que Ele quer. Deus não vai exigir de você, de forma arbitrária, a você obedecer, porque tem que obedecer. Não, Deus te fez livre, né? Como eu disse, não te fez um robô, não te fez uma marionete programado aqui. Não, Deus colocou uma mente extraordinária para que você pense, né? Essa mente que deve ser uma mente de Cristo, onde aqui nessa caixa tem que ter um acervo da palavra de Deus que vai te, né, instruir, que vai ser, né, o que você precisa para conduzir a sua vida e pautar a sua vida em conformidade com a vontade de Deus e a sua palavra. Pois bem, então Saul confirmaria o seu trono para sempre. Infelizmente, a gente sabe que Saul teve a primeira oportunidade, e quando foi na segunda oportunidade, mas aí você pergunta, pastor, mas por que Deus só deu 2 oportunidades a Saul? A Bíblia diz que a quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Você pode ter certeza que quando você chega no topo, a possibilidade de você ter um acidente lá de cima e despencar e ser irreversível é muito maior do que você estar na base, né, da pirâmide. Sim ou não? Você está lá embaixo, tem um acidente, não toma muito susto, mas se você está no topo da pirâmide, você está lá em cima, qualquer deslize, qualquer descuido que você possa, né? Você está a uma velocidade de 160 por hora. Um descuidozinho não é muito mais mortal, né, fatal, do que alguém que está com 20 por hora. 20 por hora descontrolou o carro ali, pode ter um acidente e não tem nada. Mas a 160 por hora pode ser fatal. Então, quanto mais você está numa velocidade, né? Estou fazendo uma comparação aqui que dá para você entender. Então, a quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E Saul recebeu, né, de Deus, recebeu uma missão de exterminar a raça de Amaleque. Deus precisava apagar a memória de Amaleque, que representava o inimigo de Deus, o próprio Satanás, e Deus precisava fazer isso. E Deus confiou essa missão a Saul, que era o rei. Deus capacitou, deu todo o acervo, toda a preparação para que ele fizesse isso. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente ignorou, mudou a ordem, a natureza da ordem de Deus, fez como ele queria e ainda disse que o povo pressionou ele. Então, ele ouviu mais o povo do que o próprio Deus. Então, uma pessoa que, né, descredibiliza a palavra de Deus e dá mais credibilidade ao povo não está apto para poder representar ao Senhor. É assim que eu entendo. Então, o que aconteceu? Saul recebeu um sistema de instruções, que ele precisava passar por todas aquelas instruções. Ele foi tudo bom, tudo certinho. Samuel falou assim, olha, você vai obedecer, vai fazer isso, isso e isso. E quando chegar no 7º dia, eu vou chegar para você e dizer o que você vai fazer. Mas não consagre, não sacrifique, porque essa era uma função sacerdotal. Ele recebeu unção profética, recebeu unção de rei, mas não recebeu unção sacerdotal. Ele não podia sacrificar. Assim como o rei Uzias, se você se lembrar, ele foi para o templo para querer sacrificar. E sabe quem parou ele lá no templo? O próprio Deus. Parou Uzias, que já era poderoso. Parou com uma lepra na testa e também cortou o reino dele e matou ele, né, de lepra. Então a mesma coisa aconteceu com Saul. Saul, ele pisou na bola da primeira vez. Samuel fez questão de esperar um pouquinho, ele foi e sacrificou. E quando ele sacrifica, Samuel chega. E às vezes Deus faz isso. Deus permite, faz essa prova exatamente
para quando você está sendo testado, está sendo provado por Deus, Deus permite, vai vendo até onde você vai, se você está disposto. E a pergunta é, o que você está disposto a perder para que o Senhor, né, fará na sua vida? Né? Essa é uma boa pergunta, o que você está disposto a perder para o que o Senhor fará na sua vida? Tem gente que não quer perder, mas no reino de Deus é assim, você para ganhar tem que perder. Né? Então o que aconteceu? Ele pisou na bola, na segunda vez, né, quando Deus manda ele exterminar Amaleque, né, e ele poupa o rebanho, traz o melhor do despojo, e Deus mandou apagar tudo, né? Menino de colo, né, mulher, idoso, tudo. E não trazer absolutamente nada. Era uma questão de obediência. E ele simplesmente alterou, mudou a natureza da obediência e fez o que ele achou que era melhor. Ele poupou a cabeça do rei Agag, que era um conceito muito dos reis do mundo, né? Que eles traziam a cabeça do rei porque era o prêmio, era o maior prêmio, trazer o rei, né, como prisioneiro, né, e o melhor do despojo. Ele fez como o mundo. Então, aqui você aprende com o próprio o apóstolo, João, né? Nosso irmão João, que era amado do Senhor, ele diz assim, que a inimizade, né, a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Então você agrada o mundo ou agrada a Deus. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. Então, você vai estar no mundo, mas você não é do mundo, como Jesus falou lá em João 17. Né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como também nosso Senhor também não é, quando ele falou para o Pai, né? Pai, eles estão no mundo. Tu me deste, todos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles estão no mundo por um tempo. Enquanto eles estiverem no mundo, né, guarde-os, proteja-os. Jesus intercede por nós ao Pai, para que enquanto nós estivermos aqui, a gente seja guardado, blindado, protegido. Mesmo em pandemia, nós estamos sendo guardados. Ok? A não ser quando entra a soberania de Deus. Pois bem, então, Saul agiu como alguém, como um rei que agia no mundo. E, infelizmente, ele foi desclassificado, ele foi reprovado pelo próprio Deus. E Deus, né, cortou o reino dele. Aí Deus falou para Samuel, Samuel, até quando tu terás pena de Saul, havendo eu já o rejeitado? Né? Eu já o rejeitei, você ainda está aí. Você quer ser melhor do que eu? Quer ter mais misericórdia do que eu? E o que foi que aconteceu? Aí Deus cortou o reino dele, e aí Samuel não teve outra alternativa. Aí teve que pegar firme, pegar duro com Saul. Então Samuel disse, acaso o Senhor Jeová se compraz muito mais em holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua voz? Né? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? Então, como eu estava falando, quando Samuel chega, ele já estava sacrificando. Né? Ele já estava sacrificando. E eu queria dizer que a sua capacidade não te garante no Senhor. Não é o que você faz, é o que ele já fez. Não é o que você é o que você pensa que é o que ele é na tua vida. É o que ele representa na tua vida. A ordem de Samuel foi sistemática, né? E ele tinha que obedecer sistematicamente, passo a passo, para que Deus confirmasse o reinado na vida dele e também na posteridade dele. Você vê que Deus interceptou, mal começou e já interrompeu por causa da desobediência. E aqui que eu quero chamar a atenção. Precisamos voltar a obedecer. Infelizmente tem muita gente que é dono de si mesmo, dono do seu próprio nariz, faz o que quer, não dá satisfação a ninguém, a autoridade, né?
quem manda aqui sou eu não preciso dar satisfação ao pastor, eu não preciso, né? Eu não preciso ficar condicionando, né? E tendo que prestar conta ao pastor, ou ao pastor, né? Uma autoridade. Infelizmente, as pessoas estão perdendo, né? Esse senso de temor. Eu me lembro que tem ovelhas assim que sempre quando tiravam um carro novo, pastor, olha, eu tenho que ir lá, eu só tiro o carro com o senhor lá para obedecer, para orar e abençoar. E eu ia com o maior prazer. Ia viajar, pastor, me dá bênção aí. E eu abençoava. Pastor, estou fazendo um negócio, ore aí. E eu orava. Sempre. Irmão, isso é muito lindo, isso é muito bom, isso é muito assim, de Deus esse negócio. Que é reconhecimento de autoridade, né? Enquanto o rei Uzias tinha um mentor espiritual que orava por ele, intercedia por ele, mentoreava a vida dele, instruía ele nas decisões, Deus o fazia prosperar. No dia que ele cresceu, achou que não precisava mais, ele se arrebentou todo. E o final dele foi pior do que o início, né? E ninguém gostaria de terminar como Uzias terminou. Às vezes a gente até quer começar como alguém começou, mas não queremos terminar como ele terminou. Mas a Bíblia diz que é melhor até o final das coisas, de como você termina do que como você começa. Amém? Então pega isso aí. Então ouvir e obedecer, segundo o que Samuel diz aqui, é a mesma coisa, né? Porque eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o escutar as suas ordens vale mais do que a gordura de carneiro. Então, o ouvir e o obedecer, ele bota na mesma, né, na mesma medida. Ouvir, quando você ouve a sua voz, significa que é o comando que você recebeu para obedecer, né? Então, Deus se apraz mais de quando você ouve e obedece. Então eu queria lhe dizer, não perca o que Deus te deu por desobediência. Se Deus te deu algo e mandou você fazer, né, acerca de algo na tua vida, meu filho, eu quero te dar um conselho. Não faça sem antes Deus te der um sinal. Não faça. Infelizmente, hoje as pessoas não querem esperar. Samuel não esperou, esperou 7 dias, foi tudo bonitinho até 7 dias. Mas quando chegou em cima da bucha, ele se precipitou. Se você não teve um sinal de Deus, não vá adiante. Aguarde. Não seja você que esteja a avançar. Espere Deus, né, esgotar o seu tempo, as suas, né, possibilidades, e para então você depois decidir. Né? Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Infelizmente, né, a experiência ela é mais forte com quem passa por ela, com quem vive, com quem tem convicção. E eu queria dizer para você que as coisas precisam acontecer na mesma dimensão e você precisa ter a sua própria experiência com Deus, né? Porque a experiência que você tem com Deus é direta. A experiência que você alcança através dos outros é indireta. Então a experiência dos outros pode não servir para você, mas você precisa ter a sua própria experiência e não ser movido pela cabeça dos outros, porque cada um pensa de uma forma diferente, isso é muito normal, né? Então, voltando aqui, obedecer não pode ser por medo, não pode ser por obrigação, mas por prazer. Você tem que ter prazer na obediência. Às vezes eu ficava dizendo para Deus assim, Senhor, olha, tanta gente que o Senhor pede para fazer e não obedece. E eu estou aqui querendo obedecer, feito uma bestalhada aqui, ó. Estou aqui, Senhor, manda que eu obedeça. Se ele não quiser obedecer, bota para mim aqui que eu vou obedecer. Era assim. O temor a Deus, o cuidado assim de querer agradar o coração de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Quando meu pai, ainda vivo, né, eu ainda estudava aqui em Salvador, morava num pensionado. E toda vez que meu pai vinha para Salvador, a minha mãe me falava, né? E avisava que meu pai estava vindo para Salvador. Então o que eu fazia? Quando meu pai vinha para Salvador,
eu deixava de fazer tudo. Eu deixava de ir para a escola, eu inventava alguma coisa assim só para estar à disposição dele. Porque no meu coração eu queria servir ao meu pai. Eu queria agradar ao coração dele. Eu queria dar prazer através do meu serviço, da minha própria vida. Então, eu fazia isso com o coração mesmo, com prazer, né? E eu não estava nem aí. Um dia meu pai comprou 3 presentes. 3 pessoas moravam aqui em Salvador. Eu e mais 2 irmãos. Ele comprou um gravador. Lembra daquele gravadorzinho, um quadradinho retangular? Tinha aquelas teclas. E naquela época, comprou um gravador, comprou um violino e comprou um cavaquinho e comprou um radinho daquele que chama consola cor, né? Aquele radinho pequenininho. Aí, meu irmão não estava nem aí para meu pai, minha irmã não estava nem aí para meu pai, e eu é quem procurava agradar o coração dele. Aí ele chegou e colocou nas minhas mãos, falou, olha, aqui esses 3 aqui eu vou distribuir entre vocês 3. Aí eu fiquei naquela preocupação, meu pai, para quem é? Aí eu estava de olho mais no gravador, né? A gravador naquela época, aquele gravador, meu Deus. E aí eu, na curiosidade, eu falava, poxa, quem mais traz prazer aqui para o meu pai no serviço sou eu. E aí eu queria saber de quem era o gravador, de quem era o cavaquinho e o consola, o radinho, né? Aí meu pai falou assim, você acha quem é que merece o gravador? Aí eu, na humildade, falei assim, olha, eu não sei, eu acho que qualquer um dos 2, né? Eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu não mereço. E aí ele ficou assim e falou, pois é, o gravador é para sua irmã, o cavaquinho é para o seu irmão e o radinho é para você. Bateu uma tristeza no coração tão grande, né? Porque o meu prazer era servir, era agradar o coração do Pai. Eu sei que o meu pai terreno, ele até, infelizmente, cometeu injustiça, mas Deus não comete. Então eu peguei isso, né? É algo, nem conhecia Deus ainda. Eu nem tinha experiência com Deus ainda, nem crente era. Mas desde aquela época eu já fazia tudo, porque o meu coração já refletia, já tinha esse reflexo de querer agradar o coração de Deus. E eu fazia isso na figura do meu pai. Né? Por isso que às vezes você pode até ser injustiçado pela justiça do homem, né? Pela recompensa do homem, mas pode ter certeza que quando você faz tentando agradar o coração de Deus, tenha certeza que Deus vai trazer a consequência, Deus vai trazer a resposta, né? Você vai semear, mas pode ter certeza que a colheita virá sobre a tua vida. Pastor Paulo César, meu amado, Deus te abençoe. Soubemos aí da morte do nosso irmão Marcelo, né? E eu estava falando aqui que Marcelo foi enviado como missionário. Eu não sei se foi logo inicialmente para preparar o caminho para o pastor Paulo César, que foi o primeiro a ser enviado para abrir a igreja lá em Portugal, e até hoje está lá em Portugal. Pastor Paulo César está aí, entrou. Deus abençoe, meu amado. Sempre será minha ovelha, né? Eu tive o privilégio de pastorear e de ungir ao ministério pastoral tanto o pastor Paulo César como o pastor Marcelo, né? Infelizmente, né, essa notícia chegou hoje à tarde, mas, como eu falei, quando Deus, na sua soberania, ele decide algo, né? Quando Deus toma para si, quando Deus recolhe uma rosa do seu jardim, né, uma flor do seu jardim, quando Deus ganha, né, nós não perdemos. Então, os pensamentos, né, de Deus são maiores do que os nossos, e nós não temos que pegar o pensamento de Deus e trazer, né, ao nosso pensamento, né? Nós não temos que fazer trazer ao nível, né, do nosso entendimento. Pelo contrário, nós temos que entender, né, o que está no coração de Deus, entender qual é o propósito de Deus
e temos que nivelar, né, a vontade de Deus, né? Nós temos que, de fato, quando a gente não sabe o que Deus faz, a gente simplesmente confia, né? O que Deus faz hoje, a gente não entende, mas a gente entende amanhã. Então é somente a gente confiar e ter a certeza e convicção de que Deus sempre está fazendo o melhor, né? Se não temos essa capacidade de compreender ainda, né, as coisas espirituais aqui dentro da nossa mentalidade, a gente simplesmente, Senhor, tu sabes o que fazes, né? Como Deus perguntou para o profeta Ezequiel, né? Mandou ele dar uma volta lá no vale de ossos secos, e Deus perguntou a Ezequiel, tá vendo esses ossos aí? Deus já fez a checagem dele, fez o reconhecimento, e agora é a minha pergunta: por acaso esses ossos poderão viver? E tem coisas que a gente não sabe, a gente não tem resposta para dar para Deus. E o que foi que Ezequiel falou, né? Como Pedro também foi questionado por Deus por 3 vezes lá, né, ali na Galileia, né? Pedro, amas-me mais do que esses? E Pedro, no final, ele respondeu, como Ezequiel, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aquilo que eu não posso responder, eu posso entender em ti. Então, eu confio, eu sei que você está fazendo o melhor, e essa é a nossa, né, o nosso consolo, porque o Senhor, ele é o consolador de Israel, né? É o que nos conforta, sabendo que ele continua ainda no controle. A gente não vai entrar no desespero e simplesmente perder o ânimo e deixar, né, querer deixar as coisas para trás, o desânimo levar a você não ter mais ânimo, ter mais prazer em viver, nada disso. A vida continua e Deus continua no curso dos acontecimentos e cumprindo o propósito na vida de cada um. Então continue na sua com Deus, porque Deus vai, né, vai de fato cumprir tudo. E quando chegar a sua hora, a minha hora, a hora de cada um, o Senhor vai levar também, né? Então é isso que tem que acontecer, entender, né, o agir de Deus. Mas voltando aqui à palavra, então Samuel, ele foi duro, porque o Senhor o repreendeu, né, com Saul, na atitude de Saul. Saul confirmaria o seu trono, o seu reino para sempre, mas precisava passar no teste, né? Ele estava sendo testado, né? Ele recebeu um reino, né? Como eu falei no início, ele saiu à busca de jumentas perdidas e Deus preparou um trono, preparou um reino. Mas o que ele recebeu sem, né? Eu não digo sem merecer, porque na verdade tudo que a gente recebe não é pelo nosso merecimento, mas é pelos merecimentos de Cristo Jesus. Mas ele, na verdade, entrou num propósito de Deus, mas precisava de uma confirmação, e a confirmação era a obediência. Assim como na sua vida a confirmação para o que Deus está estabelecendo sobre ti é a obediência. E há um sistema de bênçãos que está só aguardando você obedecer. Porque o ouvir e o obedecer, né? O ouvir a voz de Deus e o obedecer, como disse Samuel, é a mesma coisa. Você tem que aprender a ouvir, você tem que discernir a voz de Deus, você tem que também obedecer. Porque obedecer não pode ser simplesmente por imposição, por obrigação, por medo, mas tem que ser por prazer, por uma relação de intimidade, uma relação onde você, né, e Deus estão construindo, estão andando juntos, porque nós somos parceiros, nós somos cooperadores de Cristo, nós somos alguém que Deus escolheu aqui na terra. Como você sabe, eu falei ontem, né, anteontem, que o diabo, ele não tem poder, eu sempre bato nessa tecla, o diabo não tem poder para poder matar você, tirar você da terra. O diabo não tem autoridade sobre você. Quem tem autorização, né, para que as coisas aconteçam aqui, é você. Você recebeu essa autorização de quem tem autoridade. Deus lhe deu essa autorização. Deus lhe deu autoridade. Salmo 115, versículo 16, os céus são céus do Senhor, mas a terra
deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus, né, a terra é do Senhor, como diz lá no Salmo 24, né, os céus, a terra e toda a sua plenitude, tudo quanto nela há, pertence ao Senhor. Agora, Deus confiou a quem? Ao homem. O próprio Jeremias diz: eu, Senhor, fiz os céus, a terra, com meu braço estendido e com meu grande poder, e eu os dou a quem me agrada. Então, na verdade, amados, estamos aqui para agradar o coração de Deus. Deus dá o que Ele quer. Como Jó disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você não tem que, né, questionar a Deus por que Ele tomou. A gente sabe que tudo que Deus faz é bom, né? Deus não faz nada que não seja perfeito. Quando Deus permite algo na sua vida, pode ter certeza, você pode até não entender, mas Deus está trabalhando ao seu favor e tudo vai cooperar, tudo vai contribuir para o seu próprio bem. Então a gente, né, quando Deus lhe dá algo para fazer, obedeça, né? Procure conhecer a voz de Deus, o comando de Deus. Não despreze o ensinamento, a instrução de Deus, porque pode ter certeza que a conta vai chegar. Você vai ter um acerto de contas, Deus vai cobrar, meu filho. Deus não faz nada assim aleatoriamente, não. Tem gente que se rebela hoje nas igrejas, pastores que, né, infelizmente continuam desligando de baixo para cima, quebrando princípios de autoridade, princípios de honra. E eu sempre tenho dito que o princípio que você quebra, ele volta contra você e te quebra todo, né? É assim que acontece. Você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque se você não conhece a palavra, você se torna refém do juízo, porque a palavra também é o juízo de Deus, né? Então, você tem que aprender, tem que conhecer. Deus não vai tomar o culpado por inocente, né? A conta vai chegar. Então, eu queria que você entendesse uma coisa. Nunca faça nada que Deus não mandou você fazer. Obedeça primeiro. Não faça uma coisa que ainda Deus não autorizou. Não, em outras palavras, não entre na frente de Deus. Não queira colocar o seu coração, porque a Bíblia diz que os planos vêm, né, do coração do homem, mas a confirmação, a resposta certa, vem de onde, pastor? Vem do coração de Deus. É Deus que vai confirmar ou não. Então, enquanto você fizer planos, não tem nada errado. Continue sonhando, continue fazendo os planos, mas não faça nada ainda antes que Deus, né, dê o selo, a anuência dele. Coloca o anel dele ali, ó, confirmando. A gente precisa entender que nós aqui somos cooperadores de Cristo. Estamos aqui por um propósito. Foi Deus que te nomeou. Não fostes vós que me escolheste, mas antes Ele, né? Antes Ele te escolheu, né? Escolheu a cada um de nós e nos designou e nos nomeou. Em outras palavras, Ele te escolheu e te nomeou, te colocou num cargo de confiança dele para que você auxilie no governo dele. É assim que acontece também aqui no mundo, né? Toda a verdade é paralela. Então é isso. Obedeça primeiro. Tudo que Ele pede é porque nós somos capazes de fazer. Se Deus te pedir alguma coisa, pode ter certeza que Deus não está pedindo em vão. Deus, até para provar, Deus escolhe a quem provar. Deus, quando pede, Ele sabe que você pode estar à altura, ao nível. Deus nunca vai lhe pedir algo sem que você esteja pronto. Deus não é menino. Deus não vai falhar. Deus não é injusto. Deus só vai pedir quando Ele sabe, só vai provar quando Ele sabe que temos estrutura. E a gente, para ficar numa posição que às vezes a gente almeja, né, a gente tem que entender que as coisas espirituais têm que serem discernidas espiritualmente. Infelizmente, tem gente que quer a posição, mas não tem estrutura para suportar as pressões da posição. Então, você tem que entender que o teu nível de obediência vai determinar o teu nível de recompensas. Porque há recompensas quando você obedece. Ok? Até porque a obediência, ela é até lei, né? É algo que você, na verdade, você tem que obedecer independente da recompensa. Mas mesmo obedecendo o próprio Deus, existe
existe um sistema de bênçãos esperando só você obedecer para Deus declarar sobre a tua vida, né? Agora, para a gente finalizar, aí Samuel disse: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. E porque desprezaste a palavra do Senhor Jeová, ele também te desprezou como rei. Então, para a gente encerrar, falar um pouco sobre obstinação, e a pergunta que eu quero colocar aqui é: por que um obstinado se coloca no centro? Acha que o que ele pensa é absoluto. Se torna, na verdade, um idólatra. E o que é um idólatra? A idolatria não é nada mais além daquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, quando você se coloca no lugar de Deus, achando que você é absoluto, você está certo em tudo, você se torna um obstinado, né? E aí é que está o grande perigo, né? Porque ocupa o lugar de Deus. Nunca confessa e reconhece o seu próprio erro. Um obstinado é assim, ele está sempre certo, ele não aceita que ninguém venha com uma outra opinião, com uma outra, né? um outro posicionamento. O argumento dele é sempre convincente, ele tem resposta para tudo, não reconhece o seu erro, não tem humildade, né? É isso que acontece com o obstinado, sempre se justifica. E olha que Saul era bom de argumentos. Saul, ele até reconhecia, mas tinha um argumento para justificar o seu próprio erro. Então, o que você está disposto a perder para que o Senhor fará na tua vida? E eu encerro esta mensagem dizendo, né, Saul, como muitas pessoas têm argumento para justificar. Agora mesmo, chega um pastor para mim cheio de argumentos. Eu falei, não adianta. Os seus argumentos não convencem o Senhor. Pode até convencer o homem, pode convencer o rebanho, mas não convence o Senhor. Então, infelizmente, às vezes a gente acha que Deus não está atento, né, às nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão definir os nossos destinos. Atitudes, quem toma é líder. Líder, para ser líder, tem que tomar atitude, mas há uma atitude errada. Você sabe quanto tempo levou Lúcifer para ser transformado em Satanás? Lúcifer quer dizer anjo de luz. Satanás, anjo de trevas, inimigo de Deus. O tempo que levou para Lúcifer ser transformado em Satanás foi o tempo em que ele decidiu um pensamento errado. E eu quero aqui dizer para você, concluindo essa mensagem, dizendo para você, cuidado com os pensamentos errados. O próprio Isaías disse que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Então não queira que o seu pensamento seja maior do que o de Deus, porque você está querendo ocupar o lugar de Deus. Isso é obstinação. Então, o seu pensamento tem que ser submetido à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, o tempo que leva de Lúcifer ser transformado em Satanás é quando ele tem um pensamento errado, e o tempo é apenas quando ele decide. Quando ele decidiu, ele foi transformado em anjo de trevas, né? Ele foi transformado em inimigo de Deus, em Satanás. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Enquanto aquelas pessoas estão com o pensamento errado, elas podem ainda reverter, se humilhar, se arrepender. Mas no momento que elas tomam uma decisão, já foi. No mundo espiritual, já foi sinalizado, né? Infelizmente, já foi consumado. E aí, agora já foi. Aí só a misericórdia de Deus, quando a pessoa ainda tem essa humildade de reconhecer, desce, mesmo assim haverá consequências. Então eu encerro esta mensagem dizendo para você, por onde Deus te levar, Ele treinará você. Deus usa circunstâncias
né, adversidades da nossa caminhada, da nossa história, para nos treinar. Esse é o processo, né, que nós temos que passar para alcançarmos o propósito. Eu queria dizer que processo é treinamento. Né? E 1 Samuel 15:9 diz assim: mas Saul e o povo, né, Saul e o povo provocou a Saul, convenceu a Saul, né, para que poupasse Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Deus mandou ele destruir e ele mudou a ordem de Deus e se colocou no lugar de Deus. Então esse foi o pecado de Saul, de obstinação. Sempre tem argumentos para justificar, né, para contrapor aquilo que Deus determinou. Cuidado, você, né, que infelizmente está começando seu ministério, pessoas às vezes acham que tem muito conhecimento, né, e a gente às vezes acaba se perdendo nisso. Os que estão começando têm que ser mais humildes para ouvir aqueles que estão mais lá adiante. Infelizmente, são pessoas que estão vivendo um tempo de descoberta e acham que está certo em tudo. E aí falta a humildade de reconhecer, não, eu preciso ouvir pessoas mais experientes. Eu preciso ouvir anciãos. Eu preciso ouvir pessoas que já estão lá na frente, que passaram pela mesma estrada que eu estou passando. Falta de humildade, né? Saul não teve humildade, ele sempre tinha uma justificativa, sempre teve um argumento. Cuidado com pessoas boas de argumentos, né? Essas pessoas precisam ser boas de reconhecimento. Reconhecer que Deus, né, continua no processo, conduzindo, nos provando, nos testando, até nós recebermos o selo da aprovação. Que Deus te abençoe, né, que eu possa ter contribuído de alguma forma para um aprendizado a mais na tua vida. Né? Sempre às 21 horas temos uma palavra de Deus. Uma palavra que vai te ajudar, vai te alimentar, vai te fortalecer, uma palavra nutritiva, uma palavra vitaminada, uma palavra fortalecedora, como trigo puro, sem mistura, sem contaminação, né? Esse é o compromisso que nós temos aqui para sempre estar cooperando, contribuindo para o seu crescimento espiritual. Amém? Então, que fique esta palavra, quem chegou agora, né? Depois, vale a pena você pegar aí o início, né? Que a gente disponibiliza logo em seguida aí para que você possa ver, ouvir, né, o que Deus falou nessa noite. Muito forte, que Deus te abençoe, né? E eu volto a dizer, o que você está disposto a perder para o que o Senhor fará na tua vida, né? Tudo tem um preço. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Beijo no coração. Amanhã estaremos de volta às 21 horas. Irmãos, me perdoe, às vezes eu não divulgo, né? Se não acontecer, eu não ministrar, é porque alguma coisa de fato, né, impediu. Ou eu muito cansado, alguma coisa assim. Mas saiba que sempre Deus tem uma palavra, tá com a padaria celestial, sempre, né, com pão fresco, crocante para alimentar a tua vida, ok? Então amanhã às 21 horas, amanhã temos culto da juventude, né, com os adolescentes, às 19 horas, nesse tempo de pandemia, um culto só. Domingo, Santa Ceia, às 8 da manhã, às 9h30 e às 19 horas, ok? Esperamos por você. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Beijo no coração, até amanhã, se assim Deus permitir. Mas, se alguém tem alguma pergunta para fazer, temos apenas alguns 5 minutinhos aqui para podermos responder, senão a gente encerra agora. Às vezes eu fico preocupado até para querer fazer uma live mais curta. Se vocês acham que, né, eu devo continuar assim,
Porque eu tenho observado as pessoas que entram no início, ela tem aquelas pessoas que são fidedignas. As pessoas ficam ali o tempo todo porque já acompanham, né? E sabem que, por misericórdia, Deus sempre tem uma palavra para nos abençoar, né? Por misericórdia, ok? Então, se achar que eu devo botar metade, eu até falei, uma irmã falou, não, pastor, de forma alguma não diminua o tempo. Mas se você acha, né, que eu possa diminuir o tempo, não tem problema. Para mim até, né, eu não tenho problema de pregar ou deixar de pregar. Para mim, eu tenho prazer em pregar a palavra de Deus. Agora, uma pergunta aqui interessante. Qual seria a diferença entre obediência e submissão? Essa é uma pergunta que muita gente tem dificuldade em entender e acaba misturando as coisas. Eu vou responder em poucas palavras. A obediência fala, né, fala de termos absolutos, né? Obediência é lei. Obediência é uma determinação divina, ok? A obediência, ela fala em termos absolutos. A obediência a Deus, absoluto. Obediência ao homem, relativo. Né? Explicando melhor. A submissão, na verdade, só corrigindo, fala em termos absolutos. Né? E a obediência fala quando é o homem relativo, a Deus absoluto. Como assim, pastor? A submissão fala de comportamento, fala de procedimento, de conduta. Né? Quando eu me submeto, quando Paulo diz que mulheres sejam submissas aos vossos maridos em tudo, como ao Senhor. Está dizendo que quando eu me submeto a uma autoridade, eu estou me submetendo a Deus. Então não tem relativismo. Você não vai deixar de proceder com um testemunho de classe, de nobre, né? De excelência, para honrar o nome do Senhor através do seu comportamento. Fala de postura, né? Fala de comportamento. Então, quando eu me submeto, pense ali, Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu uma ordem que tinha que se inclinar à estátua. Qual é a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles honraram ao rei, se submetendo ao decreto. Qual era o decreto? Quem não se inclinasse seria lançado na fornalha, ok? Aquecida 7 vezes mais. Então eles se submeteram, ele falou, não, ó rei, com todo respeito, com toda a honra que temos ao Senhor, não distratou, isso é submissão, não distratou, não rebateu, não confrontou o rei por causa do decreto. Então o que eles fizeram? Não tem problema. Ainda que o Senhor não nos livre, né? Mas nós não podemos obedecer. Nós vamos submeter, mas não podemos obedecer. Porque nesse caso a obediência a Deus, né, é maior do que a obediência ao homem. E a obediência a Deus lhe isenta de obedecer ao homem, mas submeter não. A submissão é absoluta. Você tem que se submeter sempre, porque é como ao Senhor. É uma atitude de uma postura de nobre. Você não vai desonrar uma autoridade por aquilo que ele decretou, mas não vai obedecer porque vai quebrar um princípio que está acima, que é o princípio de Deus, né? Então ele não tinha que inclinar a outros deuses, mas inclinar somente ao Senhor teu Deus, né? Nos 10 mandamentos. Então ele disse, ainda que Deus não nos livre, mas não tem problema, nós nos submetemos a ser lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E por causa da fidelidade deles, da obediência e da honra, eles se submeteram e obedeceram ao Senhor. O quarto homem da fornalha já estava lá, né, esperando, né, e transformou aquele fogo aquecido 7 vezes. Jesus foi lá e desaqueceu 14 vezes, deixou num ar-condicionado ali, um clima maravilhoso. Que Deus abençoe, beijo no coração, amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Deus te abençoe. Shalom. É isso aí. Nosso tempo acabou e amanhã tem mais.
Deus te abençoe. Divulgue. Amanhã esperemos mais de vocês, ok?